Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja entre nós agora e sempre. Vamos nos acomodar da melhor maneira, aqui na presença dos mentores espirituais, de toda a espiritualidade, nos ligando a Jesus, a nossa mãe espiritual. Vamos nos elevando até as esferas superiores, indo de encontro a essa mãezinha Maria de Nazaré. Rogamos a ela que possa nos abraçar, nos acalentar, nos cobrir com seu manto azul. E nesse abraço, vamos deixando todas as nossas preocupações, medos, inseguranças, tristezas. Vamos deixando tudo nesse abraço. Ela nos aconchega, nos tranquiliza, nos harmoniza e vai nos conduzindo à presença do meigo Rabi Jesus. Rogamos a Ele que possa nos abençoar e elevando-nos em espírito até a presença do nosso Criador, ajoelhados humildemente, pedimos a Ele que aceite o nosso agradecimento pela nossa vida, por tudo que somos, e faremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E hoje eu ia falar um pouquinho aqui sobre viver com naturalidade. Será que a gente pode viver com naturalidade nesse mundo? Então a proposta é essa. Nós temos que viver no mundo, mas não nos apegarmos ao mundo. Olha, isso é possível? Então, nós vamos saber que somos espíritos imortais. Cada um na humanidade já teve experiências em outro corpo de carne e até em outros planetas, em outros mundos, olha só. Então, os espíritos vêm nos contar, através de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, como que funciona essas várias experiências. E ali fala-se também que espíritos mais iluminados, muitas vezes eles vêm até nós para nos impulsionar, para nos intuir a ir mais rápido. Às vezes eles utilizam algumas pessoas assim para serem aqueles que vão descobrir curas, que vão escrever coisas que vão ajudar a humanidade, vem para impulsionar. São espíritos mais próximos de Deus. Os espíritos evoluídos muitas vezes têm missões como desencarnados e como encarnados diante da humanidade, nos vários mundos que Deus criou. Agora, e os espíritos inferiores? Também têm missões. E sabe, até tem alguns espíritos que têm missões que não são das melhores, aparentemente, né? A gente pensa assim, nossa, mas eles vieram para criar todo esse alvoroço, porque tem espíritos que comandam a natureza, espíritos todos sob o comando de Deus. Aí cria aqueles, e alguns que criam aqueles embaraços, e aí se pergunta assim, mas então, eles vão ser punidos por isso? Por que eles fizeram isso? Bem, a cada qual conforme a sua plantação. Isso não se escapa, né? Mas, mesmo quando aquele espírito vem e traz, assim, umas situações conflitantes para a humanidade, mesmo assim, ele está sob o comando de Deus. Ele faz para que a gente possa refletir, aprender. Ah, por que então? Quer ver? Alguém aqui tem problema? Não, né? Aqui ninguém tem. A gente tem desafios. Olha só que palavra legal. A gente tem desafios. E é interessante, porque se
se não tem problema hoje, já teve. Já superou? Vai ter mais. Essa é uma certeza. Não é pessimismo. É porque é através dos desafios, vou falar em desafios, que nós aprendemos, que nós evoluímos. Porque o nosso objetivo é evoluir. Mas tem pessoas que não querem saber de desafios, não quer saber de problema, não quer saber de fazer nada. Todos nós temos talentos. Cada espírito tem o seu aprendizado, as suas tendências, uns para música, outros para pintura, outros para plantação, outros para costura, alguns intelectuais, uns vão para o ramo da indústria. Cada um tem um talento. Isso, devido às várias vidas que nós já tivemos, nós vamos desenvolvendo esses talentos. Mas tem gente que não quer nada com nada não, sabe? Tem pessoal que fala assim, olha, já que o meu espírito é imortal, deixa para depois. E não é bem assim. Aí vem a dor, vem o sofrimento, aí fala lá no livro dos espíritos, né? Aí vem as esporas e o chicote. E aí, de tanto sofrer, aquele espírito maior entende que ele tem que ser útil. Nós vivemos em sociedade, então viver com naturalidade, mas dentro da nossa sociedade, em contato com o nosso próximo, porque é aí que a gente vai evoluir, e é com os diferentes. Por quê? Algum aqui de nós já encontrou outra cópia igualzinha? Não, né? Lugar nenhum no mundo tem outro igual você, igual eu, né? Somos seres exclusivos, criados por Deus no momento único. Mas aí entra uma questão. O ser humano quer que o outro seja igual a gente. Muitas vezes tem aquela vontade de falar mal do outro, né? Porque o outro não faz igual a gente. Criticar. Bem, aqui ninguém faz isso, claro, né? Ninguém espera que o outro faça aquilo que deseja, que seja como você espera. Aqui ninguém se decepciona com o outro, porque o outro sempre faz tudo do seu jeito, do jeito que você espera. Não. Nós somos seres num mundo de provas e expiação, que a Terra ainda é esse planeta que aqui só se encontram os espíritos de terceirinha, que estão em aprendizado. E aí nós estamos aqui para aprender o quê? Viver com naturalidade entre os diferentes para aprendermos a aceitar o outro como ele é. A não criticar, a não ser que seja com jeitinho, com delicadeza, falar alguma coisa que seja para o bem da pessoa. Mas não aquelas críticas sem fofoca, né? Quando começa a falar mal do outro, então normalmente a gente já sabe, se eu virar as costas, vão falar de mim também, né? E isso não é bom, porque a maledicência é uma forma da pessoa mostrar que ela tem ainda muito orgulho. E quando ela fala mal do outro, ela quer dizer para quem está ouvindo que ela não faria aquilo que o outro fez. Ela é melhor, ela quer dizer isso. Mas, na verdade, todos nós ainda temos que se olhar muito no espelho, olho no olho daquela pessoa ali no espelho, e se conhecer. Nós somos desconhecidos para nós mesmos. Disse um sábio na antiguidade: o que devo fazer para viver bem, para viver tranquilo? Disse ele: conheça-te a ti mesmo. Mas a questão é que a maioria de nós somos grandes estranhos para nós mesmos. Não nos conhecemos. Não sabemos as nossas tendências, vivemos num mundo de correria. Agora, então, com esse mundo digital, que as pessoas, se você visualizar a mensagem e não responder, já ficam pensando, né? Nossa, está fazendo pouco caso. Em vez de nos deixar mais tranquilos, esse mundo digital
Pelo contrário, tem deixado as pessoas muito mais tensas e muitas vezes ficam rolando aquela telinha horas e horas e horas e sustentando para as outras pessoas, contando das suas intimidades, falando tudo que faz, e como se as outras pessoas realmente estivessem torcendo por ela. Mas não é verdade. Como eu disse, nós estamos num mundo de provas e expiação, com seres ainda em aprendizado. As pessoas, elas têm ciúmes, têm inveja. E a gente fica postando tudo e perde tempo. O dia tem 1440 minutos, se a gente tiver 5 minutos por dia para ficar em silêncio, se observar, se sentir, se abraçar, né? A gente passaria a se conhecer. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai viver em naturalidade com pessoas tão diferentes, que é cada um ao nosso redor, mesmo dentro da nossa casa, nossos parentes, nossos amigos, ninguém é igual. Porque cada um de nós teve a sua experiência antes dessa vida e durante essa vida, diferente um do outro. Então, não adianta acharmos que o outro vai pensar igual, vai fazer igual. Não adianta achar que o outro vai nos amar, que o outro vai nos dar o que a gente precisa. Nada disso. O que precisa é que nós passemos a observar mais Jesus quando esteve entre nós. Quando ele veio entre nós, ele viveu em sociedade. Ele almoçava, fazia refeições na casa de várias pessoas, andava com várias pessoas, se reunia com várias pessoas, foi a casamentos, né? Então ele vivia em sociedade, mas nem por isso, não é porque Jesus vivia em sociedade que ele julgava, que ele condenava. E é isso então que nós deveríamos aprender, a sermos mansos, a sermos misericordiosos. Eu sei que está difícil, né, para a gente chegar nesse patamar, mas é o que vem nos explicando no Livro dos Espíritos, capítulo 9, capítulo 10, que nós devíamos ser pessoas que não criticam o outro, que não espera do outro aquilo que ele não pode nos dar, que nós fôssemos pessoas que ajudassem, que tolerasse, que soubesse que o outro não é que ele está nos prejudicando, não é que ele está nos puxando o tapete, até tá, mas não é porque ele quer, é porque ele ainda não aprendeu a fazer diferente. É difícil, não é? A gente saber que a pessoa veio ali, te prejudicou, e você não pode se encolerizar, porque se você se encoleriza, quem perde é você. A pessoa fica doente, fica feia. Já viu uma pessoa cheia de cólera, jogando tudo, quebrando tudo? É horrível, né? Se ela se visse, nem ela que ia querer gostar dela. Então, a gente teria que fazer o quê? Que entender que aquela pessoa que nos machucou, que nos magoou, que nos prejudicou, fez aquilo que ela sabe fazer até hoje. Ela ainda não aprendeu diferente, mas vai chegar lá, porque todos nós vamos aprender a sermos espíritos melhores do que hoje. E aquele que ainda está no caminho do mal, do egoísmo, que pensa só em si, né, nos prejudicando, uma hora ela também vai aprender. O caminho é esse, não tem como. Tudo que nós fizermos, nós vamos colher. Todos nós somos pessoas em aprendizado. É como árvores, todas iguais. Todas iguais. Só que um dá abacate, outro dá morango. Morango não dá em árvore, né? Dá em ramos. Mas é mexerica. Cada árvore vai dar um fruto. E assim são as pessoas. Cada uma dá o seu fruto.
Então, todas as pessoas hoje, principalmente nós que estamos numa casa espírita, já aprendemos. O espiritismo já matou a morte. A gente já sabe que morte não existe. Que somos espíritos que vamos viver para sempre, somos espíritos imortais. Mas também ele já matou essa história de má sorte, foi macumba, é porque o meu chefe, é porque a minha família, é porque meus inimigos. Nada disso. Na verdade, a grande descoberta para nós é que nós colhemos aquilo que nós plantamos, ou na vida anterior ou nessa. A maioria das vezes são nessa mesma. Somos o resultado de nossas próprias plantações. Olha só, não é o outro. Então, se nós conseguirmos vivermos sem julgar o outro e condenar, porque nem Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve entre nós, não condenou ninguém. Vocês conhecem a história da mulher adúltera? Todos devem conhecer. Chegam os fariseus ali e falam: mestre, pegamos essa mulher em adultério. Você conhece a lei de Moisés, sabe que ela deve ser apedrejada até a morte. O que faremos com ela? E Jesus está abaixado, escrevendo na areia com seu dedo. E insistem. Então ele se levanta. E ele sabe que isso é uma pegadinha, né? Se ele fala, não faz, está contra a lei de Moisés. Mas ele já lê, já sabe tudo antes. Se fala, faz. Então, ele também está contra a lei do amor, que é o que, do perdão, que é o que ele sempre pregou. Então, o que ele diz? Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Volta e abaixa e continua escrevendo. Os mais velhos se retiram primeiro e pouco a pouco todos vão embora. E então ele vira-se para a mulher e fala: mulher, cadê teus acusadores? Se foram. Ele fala: eu também não te condeno. Vá, mas não peques mais. Então, Jesus, que era perfeito, não condena ninguém. Por que nós julgamos e condenamos? Por que nós vamos falar do outro? Porque se formos ver direitinho, aquela oração do Pai Nosso fala assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os das outras pessoas. Será que a gente está perdoando dos outros? Ou então a gente só joga um véuzinho assim, bem transparente, né? Nos defeitos do outro, mas fala assim, né? Eu nunca mais perdoei, mas não quero ver nunca mais na minha vida. Perdoei, mas bem feito que aconteceu aquilo com a pessoa. É assim que é o nosso perdão? Não pode. Porque Deus vê tudo, Ele vê o nosso coração. As palavras não podem ser da boca para fora. Tem que ser do coração. A gente tem que perdoar mesmo. Entender que aquilo que o outro fez é o que ele consegue fazer. Ele não dá conta demais por enquanto. São as vivências, as experiências dele. E entender também que muitas das vezes nós já fizemos pior. Pode não ser nessa vida, mas pode ter sido na outra. Porque nenhuma colheita é porque Deus é ruim. Deus é bom, justo e generoso. Mas Ele deixa que a gente aprenda pelas próprias, diria, não é problema, né? São desafios. Pelos próprios desafios que nós encontramos na nossa vida. Então, cada desafio que nós passemos, pensemos assim: onde foi que eu errei? Muitas vezes é de saúde. Será que comeu muito torresminho, tomou umas a mais, né? Será que está com um problema nos pulmões? Será que andou usando do tabaco? Será que não tem colaboração para que a saúde esteja ruim? Aí vai culpar o homem que faz as bebidas, a indústria de tabaco e a indústria de cigarros? Vai culpar a gordura do torresminho? Não dá, né? Então a gente tem que saber que nós somos o resultado das nossas ações.
Tudo bem que a gente consegue resolver tudo numa vida só, mas vamos aos pouquinhos. Eu mesmo gosto de um torresminho, né? Mas eu sei que faz mal. Aí vai fazer o quê, né? Não somos espíritos perfeitos ainda, mas sabendo nos conhecer, vamos saber também o que nós temos que melhorar, como devemos nos modificar. Então, viver com naturalidade na Terra é a gente procurar viver dentro da sociedade, usar os talentos que nós recebemos e entender que tudo o que nos acontece é consequência, é consequência das coisas que fizemos agora ou que fizemos em vidas passadas. E se nós pudermos nos conhecer, se nós pudermos nos perdoar, se pudermos nos aceitar, nós já começaríamos andando um passinho grande, porque muitas vezes somos cegos querendo caminhar com outras pessoas. Se ainda não me amo, se não me aceito, se me acho cheia de defeitos, como que eu posso fazer aquilo que Jesus nos indicou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o outro se eu não me aceito? Como eu vou aceitar os defeitos do outro se eu não aceito os meus? Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender que Deus me criou única e especial, que eu sou especial, que Ele me ama, que eu sou um espírito em aprendizado. Eu tenho que me aceitar e eu tenho que me amar. E como que eu vou me amar do dia para a noite? Vamos deixar de nos condenar, de nos punir. Vamos entender que muitos erros nossos é porque não sabíamos ainda fazer diferente, mas que daqui para frente vamos fazer melhor. Que Deus nos dá sempre a oportunidade de podermos recomeçar. Vamos nos abraçar. De vez em quando, lembra disso, se abraça. Fala, poxa, você é bacana, você já venceu tanta coisa, e eu tô com você. Faz um carinhozinho, se abraça, sabe? Faz isso consigo, sim. É importante. Vamos nos acarinhando, nos aceitando. E aí, quando eu me amo, eu posso amar o outro. Vive na contramão. Todo mundo quer amor. Todo mundo quer ser amado. Eu vou ser feliz quando ele me amar. Eu vou ser feliz quando realmente eu entender que agora eu estou recebendo todo o amor que eu gostaria de receber. Todo mundo querendo receber, mas ninguém quer dar. Ninguém está pronto para amar. E quando eu me amo, eu não preciso exigir do outro esse amor. Olha só, eu estou completo. E aí, quando eu estou completo, eu consigo amar o outro sem exigir, sem cobrança. Então, viver com naturalidade. E nós vivemos entendendo que estamos num planeta lindo, planeta Terra. Mas é um planeta ainda em que todos os espíritos encarnados que aqui se encontram, no corpo de carne, né? Todos nós somos espíritos em aprendizado, num planeta de provas e expiação. Ainda estamos longe de chegarmos a ser espíritos iluminados, cheios de falhas e defeitos. Portanto, não cobremos a perfeição daqueles que estão ao nosso lado. Vão errar, sim. Vão pisar na bola, sim. Mas é o que podem fazer agora. E nós também vamos errar. Vamos ter problemas. Vamos ter desafios. Porque é através desses desafios é que nós crescemos, amadurecemos. E Deus nunca nos deixa sozinho. Manda espíritos superiores, os nossos anjos de guarda, nossos mentores, para estarem ao nosso lado nessa caminhada em que vivemos nessa sociedade, para nos intuir, para fazermos o nosso melhor a cada dia, quando acordarmos,
abrimos os olhos, já agradecer a Deus por estarmos vivos, lembrar do nosso anjo de guarda e falar: Mentua, cuida de mim, esteja do meu lado. E assim o nosso dia vai ser mais equilibrado. Me dê forças, Deus, para resolver esses desafios que foram colocados em meu caminho. Mas não vamos pedir para Ele tirar, né? Tira, Pai. Não, é a gente que criou esses desafios, não foi Ele. Então, vamos pedir forças para que Ele possa nos amparar, nos enviar espíritos iluminados, para que a gente possa viver na Terra, sabendo que aqui é uma passagem. Vivemos com dignidade, com respeito ao próximo, fazendo o nosso melhor para sermos úteis na sociedade e entendendo sempre que o amor ainda é o que cobre a multidão dos pecados. Nesse ponto, mais uma vez, levamos para refletir como estamos vivendo a nossa vida na sociedade e nos ligando mais uma vez à espiritualidade aqui presente, nos ligando a Deus. Vamos vibrar por todo o globo terrestre muita paz para todos os corações e mentes. Vamos vibrar amor para toda a humanidade, vibrando especialmente pelo nosso país. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, que a espiritualidade é o alento necessário para cada um. Vibramos por aqueles que se encontram em leitos de dor, desamparados. Vamos vibrar por aqueles que deixamos em nossos lares, principalmente aqueles mais difíceis, que o Mestre Jesus possa até lá abençoá-los, fazer com que o nosso lar se restabeleça com luzes de proteção, de amor, de paz, segurança. Vamos, nesse momento, vibrar por todas as pessoas cujos nomes estão sob a mesa de preleção, que a espiritualidade possa levar o alento necessário a cada um, pedindo a fluidificação das águas que aqui se encontram, para que se tornem o remédio necessário para o corpo físico, espiritual, mental. Deixamos aqui uma vibração para que a espiritualidade leve no cantinho que achar mais necessário, vibrando por essa casinha espírita que sempre nos acolhe com tanto carinho e amor, pelo hospital de socorro que fica sobreposto a essa casa, pelos trabalhadores encarnados e desencarnados, pedindo permissão para que vibremos por nós mesmos, uma vibração de fortalecimento físico, espiritual, mental, que possamos receber tudo aquilo que viemos aqui buscar e que muito mais nos seja acrescentado pela misericórdia do Pai, conforme o nosso merecimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um bom tratamento espiritual a todos, sabendo que durante o tempo que aqui permanecemos, estamos recebendo os fluidos sutis da espiritualidade sendo tratados. Uma boa noite a todos.